Que momento maravilhoso, especial para uma igreja viver isso daí. Tem o que a gente ouve, que a gente sempre ouviu, igreja crescendo. Peraí, vamos, o que tá? Tem alguma coisa de errado. Uma igreja crescendo, o que está acontecendo? É porque a porta está muito larga. Uma igreja crescendo é porque estão ensinando heresias e tantas coisas. E a gente ouve muitas pessoas, e não é de hoje, há muito tempo, isso daí desde a época do meu pai, enfrenta muitos comentários acerca dessa igreja. E a gente vai para aquela... Jesus manda falar o seguinte: analisar pessoas ou profetas ou alguma obra é pelos frutos conhecereis. E não é pelos frutos de um ano, não é pelos frutos de 6 meses, nem de 4 anos, nem de... Você pode prolongar aí. Essa igreja vai completar esse ano 98 anos. É uma igreja sólida, é uma igreja que prega a palavra há 98 anos. É uma igreja que tem zelado por tantas coisas, pelo caráter cristão, pelo exemplo, pela uma pregação, pelos valores e princípios que são imutáveis. Escute bem o que eu vou falar. Valores e princípios são imutáveis. Estruturas são mutáveis. A gente pode mudar uma estrutura. O problema é que tem muita gente que se apega nas estruturas, achando que se apegou em valores e princípios. Pelo contrário, eu vou explicar isso de uma maneira bem simples para você. Quais são os nossos valores e os nossos princípios? São os valores e princípios da palavra de Deus, os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos dos apóstolos. Quais são as estruturas? Templo, parede, instrumento. São tantas coisas que são estruturas necessárias que nos ajudam a levar os valores e princípios. Mas tem muita gente que se apega mais no templo, na parede, no banco, no instrumento. Que isso, pastor? Tem igreja que se trocar o órgão pelo um teclado, o que está acontecendo? A tradição diz que a igreja tem que ter órgão. Por isso que a Europa, o berço do cristianismo, da reforma, da teologia, vai lá. O que aconteceu com os templos dos órgãos? Viraram boates, porque acharam que o valor e os princípios estavam no órgão. O órgão servia como uma estrutura para ensinar ou para as pessoas viverem um valor e um princípio da adoração. Que a adoração não está nem nada a ver com o instrumento. O instrumento, ele dá um suporte para ativar uma adoração que sai daqui de dentro, que não tenha nada a ver com isso. Vou dar um exemplo para você perceber como tem muita gente perdendo, muitas igrejas perdendo, e daí você está vendo essa daqui. Qual é o valor de um jornal? Qual é o princípio de um jornal? É comunicar notícias, é trazer notícias para as pessoas. Qual é a estrutura? Vamos pensar antiga. Era aquela gráfica, as folhas que iam sendo, a notícia, traz a notícia, a pessoa ia batendo, tal, saía aquele jornal semanal muitas vezes. Daí a pessoa gostava, criou um hábito de pegar o jornal pela manhã, sentar na varanda, na cadeira, varanda, e com café, ler o jornal. Isso é muito gostoso. Mas o valor não é o jornal em si. O jornal só existe por um motivo. Qual que é o motivo do jornal?
a informação, o valor principal do jornal existir é a informação, não é a estrutura, nem um jornal. Hoje, se um jornal quiser manter a estrutura, não, a gente é das antigas, a gente aprendeu que o jornal tem que ser impresso, o jornal tem que ser assim, e tem que esperar na manhã seguinte para passar notícia, para a pessoa pegar o jornal na banca, ir lá sentar. Vai acontecer o que com esse jornal? Vai falir. Se ele de alguma maneira não entender que hoje a notícia é digital, que saiu ali, aconteceu ali, já tem gente falando e já sabe, vai lá no Japão, a notícia aconteceu lá no Japão e não sei o quê. Não, olha, esse jornal está traindo a instituição do jornal, as gráficas, olha só o que eles estão fazendo. Não estamos traindo nada, pelo contrário, para ser fiel ao nosso valor, que é transmitir uma mensagem, nós precisamos nos adaptar a uma estrutura, porque senão a nossa mensagem ninguém mais vai ouvir, sendo mensagem boa ou mensagem ruim. As igrejas, de alguma maneira, muitas delas têm perdido milhares e milhares de vidas. Não é por causa da mensagem, a mensagem é boa. Olha, igrejas que eu conheço, que são fiéis ao valor, mas eles têm confundido, eles têm sido fiéis à estrutura, só que não têm percebido que a estrutura tem atrapalhado eles, inclusive de comunicar o valor e os princípios. Está dando para entender? Para eu comunicar para um adolescente, para um jovem uma mensagem hoje, não adianta eu querer atrair ele como eu atraía os adolescentes da década de 50. Da década de 50, a comunicação era outra, o jeito de conversar era outro. Agora porque, não, eu não posso, mensagem não muda, princípio e valor continua, pecado continua sendo pecado, e a gente tem que falar o que é pecado, e aqui a gente fala o que é pecado. O que é pecado aqui? É o que a palavra de Deus fala. Agora, aqui a gente muda as estruturas, para que o valor e o princípio, o principal, que é Jesus Cristo, a gente conhecendo essa essência, esse ser maravilhoso, essa pessoa que muda, que transforma a vida. Esse é o principal de uma igreja, é trazer pessoas para conhecer Jesus Cristo e perceber que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Alguém que aceita essa mensagem, que é viva e eficaz, que é atemporal, que é eterna, essa pessoa pode experimentar uma mudança radical na sua vida, na sua casa e na sua família. Independente se é numa cadeira, se é num banco, se é com órgão, se é com teclado, se é a capela, se é em parede, se é em tenda, se é no ar livre, aonde quer que seja, se é com música mais agitada, se é com música, não interessa, porque tudo isso são estruturas para comunicar uma verdade: só Jesus Cristo salva. Aleluia. Eu poderia nem pregar, porque eu acho que é isso que eu falei, os testemunhos que nós ouvimos aqui, dessas vidas. Eu queria que você, ontem, eles tiveram cultos jovens, juntamente, a Rede Tree, juntamente com a Rede Hope, eles fizeram um luau, na chácara ali do Lucas, da Isa, do Rodrigo, e eles compartilharam alguns testemunhos de pessoas, de adolescentes, jovens que têm experimentado, tem conhecido Jesus, não por apenas ouvir falar, ou apenas de saber que Jesus é aquele que veio, se fez homem, morreu e ressuscitou e nos salvou. Não, mas o Jesus que é pessoal, que continua se relacionando através do seu Espírito com cada um, através da sua palavra. E essas pessoas têm encontrado, e Ele tem mexido nas estruturas, tem mudado. Essas pessoas têm encontrado um significado real para a vida.
E essas pessoas começaram a testemunhar lá, e foi um culto maravilhoso. E o desejo do meu coração era que cada um de vocês que entraram aqui pudesse ouvir um pouco desses testemunhos. Mas como eu não conversei com eles antes, mas eu queria trazer um pouquinho do que a gente está vivendo num texto. Pegar um texto da palavra de Deus e falar o que a gente está vivendo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem a ver inclusive com essa ceia, porque tem a ver com comunhão. Eu queria falar rapidamente marcas de um verdadeiro avivamento, que é o que nós estamos vivendo. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, de 36 a 37. É logo após a descida do Espírito Santo, a promessa, Pentecostes, acontece porque eles estavam todos reunidos num lugar, obedecendo uma ordem de Jesus: vão e fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. E daí a hora que vocês forem revestidos, cheios, receberem o Espírito Santo, vocês vão se tornar minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão conseguir dar continuidade na missão que eu comecei aqui durante 3 anos, e vocês viram, mas agora vocês vão ser os responsáveis para dar continuidade. Mas para isso, vocês vão precisar ter o Espírito que habitou em mim durante esses 3 anos, porque essa missão não é possível ao homem natural, é somente possível quando esse homem natural receber o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus habitando no homem. E daí ali, se você ler do começo do capítulo 2, você vai perceber que o Espírito vem assim por diante. E Pedro, como resultado, ele começa uma pregação. E eu quero pegar o finalzinho dessa pregação de Pedro, para tirar algumas lições rapidamente. Eu ia perguntar de novo, cadê meu óculos? Não aprendo, né? Do versículo 33, 36, diz assim: portanto, Pedro falando no final do seu sermão, portanto que todo Israel, todos os israelitas e todos os lugares que estão presentes aqui, fiquem certos de que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Rei. Quando aqueles judeus, quando aqueles israelitas, quando aquela multidão ouviu isto, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa do Espírito Santo é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos o Senhor chamou nessa noite? Quantos puderam publicar essa promessa de respeito a nós? Pedro estava falando de mim, de você, de nós aqui. Não era só para eles, é para nós essa promessa. Se nós nos arrependermos e crermos, nos batizarmos, e nós vamos receber esse dom do Espírito. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles. Escute essa palavra: salvem-se desta geração perversa. O mundo jaz no maligno, o mundo é um mundo perverso, de maldade, de tantas coisas. Hoje não é diferente daquela época. E o Pedro estava pregando, ensinando algo para eles se salvarem dessa geração, terem outras atitudes, para que eles pudessem encontrar a salvação. Daí versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Aqui foi aproximadamente de 42, 43, mas é o Espírito Santo, é a palavra de Deus surtindo efeito. Daí vem o texto, verso 42, muito conhecido essa passagem. Eles não apenas aceitaram a palavra, eles não apenas receberam o dom do Espírito, eles não apenas começaram a frequentar a igreja, mas eles, o que eles fizeram? Aquele povo que se batizou, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações.
todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais, milagres eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e nas casas, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não parou nos 3.000. Essa rotina deles de comunhão, de ensino, de oração, de partilha, de comunhão, fez com que as pessoas ficassem: nossa, que povo diferente, o que está acontecendo ali? E eles caíram na graça do povo, eles caíram na graça da cidade, da região, todo mundo, e na medida disso o povo ia chegando e o Senhor ia acrescentando, as pessoas iam sendo atraídas e automaticamente sendo salvas, ia acrescentando os salvos. Meu querido, eu vi esse texto e para mim é algo que a gente tem vivido aqui, como eu falei, em menores proporções, em todas as coisas. Tem coisas aqui que a gente precisa melhorar mais, tem coisa que a gente precisa melhorar muito, tem coisa que a gente já está no caminho, mas eu queria falar quais são essas marcas de um avivamento, e nós estamos vivendo, é nítido, você viu hoje, não é hoje, você viu no retiro, você tem visto a cada culto que Deus tem feito aqui, tem pessoas vindo e as pessoas chegam aqui e elas compartilham: nossa, que bênção, que legal, como que Deus está fazendo, mas é Deus que está fazendo. Mas eu queria rapidamente, quais são essas marcas de um avivamento genuíno, real? Primeiro, uma pregação genuína do Evangelho. Uma pregação genuína do Evangelho. Essa pregação que Pedro faz, como eu falei, se dá logo após a descida e a unção do Espírito Santo. Agora, você lembra quem é Pedro? Que há 53 dias antes, ele estava fazendo o quê? Você é discípulo de Jesus, não é? Não. Por que ele estava falando não? Não, porque Jesus estava sendo crucificado. E o medo de ser é discípulo de Jesus? Porque se for, talvez a gente leve você. Não, então eu não sou discípulo de Jesus. Não veio outra turma, você não é discípulo de Jesus? Não sou. 52 dias, eles estão dentro de um lugar fechado, eles estavam com medo de se manifestar como discípulos de Jesus. 50 dias antes, eles estão voltando à sua rotina, pescando para a sua profissão, acabou. 50 dias depois, Pedro, diante de todas as autoridades, aquelas autoridades que prenderam Jesus, que crucificaram Jesus, ele ergue a sua voz e começa a falar: vocês crucificaram o Messias, vocês precisam se arrepender. Vocês, judeus, vocês que batem no peito que são filhos de Abraão, vocês que acham que são religiosos, vocês que acham que são os bambambãs, se vocês não se arrependerem e não se converterem dessa geração, não tem solução para vocês não. O que aconteceu com esse Pedro? E o medo? Ô Pedro, e se essa turma faz com você igual fez com Jesus? Eu estou pronto. A ponto de quando aconteceu, ele falou: não, vão crucificar você, Pedro. Não crucifica assim não, porque assim foi meu mestre. Eu não sou digno de morrer igual ele, me coloca de ponta cabeça. O que acontece com esse Pedro? Mas eu quero focar na pregação, porque muitas vezes a gente acha que para ganhar as pessoas, a gente precisa vir com: ser amadinho de Jesus, Jesus quer fazer bilu-bilu com você. Sabe, vem,
Você está vivendo uma vida de pecado? Não tem problema, vem. Pode continuar sendo adúltero, sendo fofoqueiro, pode continuar tendo uma vida desgraçada, traindo a tua esposa, pode continuar aqui, porque Jesus, você é a ovelha perdida, e Jesus quer você, e não sei o que. A gente transformou o que Paulo chama de loucura da pregação, a gente está tentando transformar em doçura da pregação. Tem um monte de pregador aí na internet, que eu acho que se Paulo visse, ia falar assim, hã? Isso daí não é loucura da pregação, não. Isso daí não é loucura para o judeu. Isso daí não é escândalo para o grego. Isso daí é para fazer massaginha no ouvido, no coração, no ego. Isso daí pode levar as pessoas para a igreja, mas não vão converter o coração delas. Não vão levar no máximo as pessoas para a igreja, mas vão direto da igreja para o inferno, porque não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados, não perceberam que tem que confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor, eu entrego, eu reconheço que eu sou pecador, porque eu herdei uma natureza pecaminosa, eu sou inclinado para o mal. A hora que eu vejo, minha carne está querendo coisas erradas, eu estou vendo, não, mas eu quero reconhecer isso e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, e eu quero matar essa natureza, e eu quero viver a tua vida, eu quero viver algo. E às vezes a gente fica como igreja pensando, não, e eu quero confessar algo, muitas vezes eu venho pregar algo, e eu fico assim, nossa, daí hoje, e esses dias Deus ministrou, o que está acontecendo aqui nessa igreja? E se você tem vindo aqui, e a gente percebeu em vários testemunhos de pessoas que têm vindo de fora, pastor, sabe o que tem me atraído aqui? A palavra. Vocês viram o testemunho, quer seja do senhor, quer seja do pastor André, do pastor Mário, pastor Lucas, todo mundo, a turma que vem aqui, é a palavra de Deus, porque a gente sabe o que transforma, não são os meus argumentos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, já está presente aqui, é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso querer falar bonito, eu não preciso vir com um argumento, achando que eu vou convencer você, que, não, quem convence é o Espírito Santo. Por isso que cada vez mais nós estamos buscando a presença do Espírito Santo, a unção, porque é Ele que faz. Se eu chamo, raça de víboras, nós precisamos nos converter desse mundo mal, a gente precisa começar a melhorar, a gente precisa se arrepender, reconhecer. Mas foi muito forte. Foi forte, mas se o Espírito bater, ele vai bater, e na hora você vai estar chorando, como aconteceu. Quantas pessoas a gente tem visto chorar e mudar de vida? Não é por causa de um pastor. Aqui a gente não fica falando, você tem que parar de beber. Aqui, coloca as regrinhas dessa igreja. Aqui não pode isso, não pode. Não, essa igreja não faz isso. Porque quem fala o que você pode, é o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que convence. Porque se for um pastor falando, isso pode, isso não pode, isso é regra, isso é aquilo, não, o máximo que você vai fazer é da frente do pastor ou na igreja, mas lá atrás você vai fazer tudo que é errado. Tem um monte de gente que faz as regrinhas na igreja, é assim, mas como marido é péssimo, como pai não é um exemplo, como mulher é uma rixosa, mas as regras na igreja tá lá, eu sou aqui, eu faço aqui, aqui é assim comigo, mas hora que sai, tá longe do Espírito Santo dirigir a vida. Quem dirige a vida, quem convence, não é pastor. Agora, pastor precisa pregar, assim como Pedro, pregar a palavra de Deus, um evangelho puro, porque quando a gente estiver pregando isso, o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo agindo, vai haver conversão. E eu lembrei de algo que eu quero compartilhar para você. Quantos adolescentes batizaram? Vocês perceberam no retiro ali, quantos adolescentes têm sido atraídos? Eu queria perguntar, você já ouviu uma palavra do Douglas? Eu tenho ouvido, eu ouço de todos para ver se eu tenho que chegar e não sei o que. A última palavra dele, no que ele anunciou a festa, vai ter festa aqui, vamos anunciar o negócio do bebê. Eu falei, foi pegadinha aquilo.
vai ter festa, não sei o que, eu lá, festa. O Douglas, mas, cara, eu falei assim, cara, eu teria medo de pregar essa palavra para a igreja, ele pregando para adolescente, mas descia no cajado. Vocês têm que ter compromisso, vocês têm que renunciar, vocês têm que largar, vocês têm que não sei o que e tal. Eu ficava assim, meu Deus, eu queria ver a reação dos adolescentes. A reação está aí, os 20 se batizando. Sabe por quê? Porque não é a doçura da pregação que muda, que transforma. É a loucura da pregação, é falar sobre Jesus Cristo, é falar sobre negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Falando isso, cadê o Douglas? Douglas, você tem pregado muito sobre renúncia, sobre entrega. O Espírito Santo trouxe algo aqui agora, que a tua vida e o teu ministério vai ter muito a ver com Abraão. Abraão foi aquele que foi testado e teve que entregar muito, teve que entregar sua parentela, sua cidade, sua terra, depois lá na frente um filho, muitos testes, muita entrega. Você já começou a fazer isso lá atrás, mas Deus te fala que vai fazer de você um Abraão. Em que sentido? Um pai de multidões. Você está começando aqui, já vários filhos, inclusive uma já está vindo aí, mas Deus se torna realmente, escuta isso daí, você vai ter muita similaridade com o teu ministério com Abraão, de ser pai de multidão. Deus realmente vai levantar. Infelizmente, talvez daqui um tempo você vai bater asa, mas é por causa das entregas e por causa das renúncias. Adolescentes querem receber essa unção, porque a gente recebe a unção dos nossos líderes. Estejam prontos para renunciar, para entregar, porque quando a gente se dispõe a renunciar e entregar, Deus, Ele sempre ganha. No quesito de entrega, a gente nunca vai ganhar de Deus. A gente entrega algo, Deus devolve, entrega muito mais. Ele deu seu Filho unigênito, Ele pode dar muito mais. Quando Abraão foi entregar o filho dele, Jesus falou, não, para, era só para ver. Eu já vi que você me teme, agora eu já preparei o cordeiro, vai ser o meu filho, quem vai entregar vai ser eu, para você e para toda a tua descendência. Hoje nós temos, meu querido, Deus tem feito grandes coisas. Poderia falar aqui, mas não tem tempo. Mas pregação genuína, nós precisamos pregar. Teria muitos textos aqui, mas eu quero passar já para a segunda característica, é conversão verdadeira, conversão genuína e conversões em massas. É o que está acontecendo aqui. Nós temos visto pessoas, quantas testemunhos nós temos visto, de adolescentes, de jovens, de adultos, de pessoas que estão chegando e estão falando, Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou a minha casa, a minha família. Isso é conversão. Mas aí não é só conversão, porque a gente acha que conversão é o quê? Eu vou na igreja porque eu quero que Deus faça algo na minha vida, na minha casa, na minha empresa, não sei o quê e tal. Não, quando a gente encontra Jesus, a conversão começa de dentro para fora. Ele começa a mostrar o que, igual Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. A gente vê algumas pessoas procurando Jesus porque precisava ser curado, estava com algum problema. Zaqueu, ele era rico, ele estava nadando de braçada, ele tinha tudo, mas faltava uma paz interior, faltava algo mais, a ponto dele ir até Jesus. E Jesus, sabendo do que ia no íntimo, Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. E na intimidade, no relacionamento que ele tem com Jesus, Jesus não precisou falar, Zaqueu, eu sei que você dá golpe, eu sei que você pega por trás, por fora, que você rouba nos impostos, eu sei que você fica com boa parte, eu sei que você tem lesado muita gente. Jesus não falou nada disso. O contato com a santidade de Jesus já começou a falar assim, puxa, eu quero isso, eu quero essa presença, eu quero essa paz que Ele está trazendo para minha casa, mas está em contraste com essa vida minha. Então Jesus, olha,
eu quero falar o seguinte: eu tenho fraudado, eu tenho feito coisas erradas, mas eu quero restituir 4 vezes mais tudo que eu lesei. Eu me arrependo, o que Zaqueu estava falando, eu me arrependo, eu quero começar uma vida nova. Daí Jesus fala, só depois disso, Jesus fala: hoje chegou salvação nessa casa. A gente às vezes quer levar Jesus para casa, mas a gente não está disposto a tirar a pornografia de casa, a gente não está disposto a tirar a maledicência de casa, a murmuração, a gente não está disposto a tirar nada daquilo que a santidade nos confronta. Santidade, imundície, pecado, tantas coisas. Meu querido, eu quero dizer que Jesus, Ele está fazendo uma obra maravilhosa aqui, mas Ele não quer fazer só aqui, não é só no retiro, não é só nos cultos, não é só na célula. Ele quer fazer isso na tua casa, na tua família, Ele quer fazer por completo. Mas para isso, eu não preciso mudar nada. Talvez é porque você ainda não experimentou, não pediu para Ele entrar, para começar. Senhor, pode mostrar, traz a tua luz. Aí Ele trouxe, tem isso daqui, mas pode tirar, porque o que Ele vai colocar no lugar, sempre coisa melhor, é vida, paz, alegria, abundância, em nome de Jesus. Conversão em massa tem acontecido aqui, e só que isso não pode parar, meu querido. Atos, eles falam lá, 3.000 almas entregaram, mas daí Atos 2:47 fala: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Atos 5:42 e 6:1, porque o versículo 42 do capítulo 5, daí logo em seguida é o versículo 1 do capítulo 6. Antigamente não tinha essa divisão de capítulo, era tudo corrido. Então é a sequência disso. O versículo 42 do capítulo 5 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam do quê? De ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Não foi só no Rise, não foi só na semana passada, não foi só durante um mês de visitação. Todos os dias eles não deixavam de falar, de anunciar, de ensinar. Sabe qual a consequência disso? Vira a página aí, vai para o próximo versículo, seguido disso. O que começa falando? Naqueles dias, por conta da consequência, por conta daquilo, da consequência, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Só essa parte. Tem algumas versões que diz assim: naquele dia, naqueles tempos, depois, crescendo muitíssimo o número de discípulos. Porque aqueles discípulos que iam aprendendo, iam tendo a convivência, eles não deixavam de anunciar, de falar. Você não pode parar de anunciar, de falar, de testemunhar, porque se você continuar fazendo isso, não, mas eu já trouxe meus 2 amigos. Não, você precisa continuar falando para os outros amigos, para os amigos dele, para a tua casa, para a tua família. Você precisa continuar testemunhando, porque se você continuar, semana que vem talvez tenha mais pessoas, daqui um mês a gente tenha que realizar outro batismo, porque pessoas têm chegado, têm conhecido e têm desejado essa vida que você tem, porque você tem experimentado Jesus. Amém? Terceiro, o que tem acontecido? Dedicação. Qual uma consequência? Dedicação no ensino dos apóstolos. Versículo 42, depois de tudo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meu querido, uma igreja avivada, ela se dedica em aprender mais da palavra de Deus. Porque nos ensinos dos apóstolos, porque foi o que os apóstolos aprenderam de Jesus. O que Jesus não era só teoria, era convivência. E o que Jesus falou, então eles percebiam que os apóstolos, eles tinham uma vida diferente, eles estavam vivendo o sobrenatural, e eles queriam aprender, estavam ali se dedicando. Fala que todos os dias eles se dedicavam, sabe? Às vezes a gente, não, peraí, não dá para só ter aquele culto, e principalmente a hora do louvor, que a gente fica pulando, não dá só para ter aquele momento de oração, de reteté, que a gente fica assim. Não, precisa estudar, se dedicar em conhecer.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, a gente precisa, porque daí vai continuar aqui o versículo, vai falar o versículo 43, todos estavam cheios de temor. Por causa disso, muitas maravilhas e sinais, a gente tem visto curas, a gente tem visto Deus agir aqui, mas isso é consequência de um temor. Mas eu quero dizer que o temor é consequência do conhecimento de Deus, porque a gente vai percebendo quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pensa, o que Ele deseja, o amor dEle, e por causa disso a gente vai confiando cada vez mais, crendo cada vez mais, querendo viver cada vez mais a sua vontade. Se a gente hoje é incrédulo, ou fica pensando, será que eu posso abrir mão disso? Será que os sonhos de Deus realmente são melhores do que os meus? Porque eu preciso deixar disso, porque eu preciso... É que você não experimentou ainda. Se você começar a ver, conhecer o que Jesus tem, o que Ele quer, você vai falar, nossa, é muito melhor, eu quero continuar. E daí você vai crendo, e você vai experimentando, e você vai querendo mais, e é uma sequência, você não quer parar mais. É isso que a igreja está, sabe, uma igreja avivada, ela deseja conhecer. Na minha primeira experiência com o Espírito Santo, eu cheguei na minha casa, eu só queria ouvir música, eu só queria adorar, eu só queria cantar, pegava meu violão, sabia tocar, eu queria cantar, daí depois eu ia lá para a Bíblia, parava, ficava lendo, todo o tempo que eu tinha, eu comecei a me apaixonar, comecei a ler os evangelhos, e aquilo começou a virar um vulcão dentro de mim. Aquilo lá, depois dessa experiência que eu tive convicção do meu chamado. Por quê? Porque o Espírito vai falando, a palavra vai falando, e você vai conhecendo. Ali eu cresci ouvindo historinha. Até os 10 anos, minha mãe contava historinha para mim, eu conhecia a Bíblia de cor salteado, mas eu não tinha tido experiência. Quando eu comecei a ler essas historinhas, para mim não era mais historinha, era a verdade. Aquilo começou... Era diferente de quando você sabe, de quando um pastor fala, já viu o pastor pregando sobre isso? Não, quando você começa a estudar, quando você começa a ler, parece que o próprio Cristo aparece e começa a realmente trazer à tona algumas coisas, começa a falar. Você não ouve mais da boca do pastor, você já começa a ouvir o Espírito Santo de Deus falando com você e trazendo. Meu querido, a gente precisa disso, e quanto mais você vai ouvindo, mais desejo é de compartilhar, porque é isso. Quando você experimenta coisa gostosa, qual é o desejo? Quando você vê um filme legal, o que você quer? Quando você come uma comida gostosa, quando você conhece um lugar legal, o desejo é de compartilhar. Quer levar não sei quem, quer levar o amigo, quer levar a mãe, quer levar o namorado, você quer levar todo mundo. Por que você não está desesperado para trazer todo mundo para Jesus? Talvez seja que você ainda não conheceu Ele da maneira como Ele quer se revelar a você. Porque se você conhecer, você vai falar igual aos discípulos: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido? Pastor, tenho ouvido Netflix, celular, Instagram, tudo. Isso a gente daí compartilha. A boca, eu poderia colocar a boca, os dedos digitando, escrevem, falam que o coração está cheio. Talvez tenha faltado a gente encher o nosso coração da palavra dele, dos ensinos dos apóstolos. O Espírito Santo vai nos impulsionar a mergulhar na palavra, nos ensinos dos apóstolos. É marca de um verdadeiro avivamento, é o ensino. Olha, portanto, Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem viveu isso daí? Quem viveu isso daí? Só quem se batizou hoje? Quem se batizou lá atrás não viveu isso daí? Quem viveu isso daí? Amém. Agora é para parar aí? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Não é só para batizar, não é só para pregar, não é só para anunciar, é para ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, ou seja, que tem ensinado para nós. A gente precisa continuar aprendendo de Jesus para poder ensinar, porque senão, então meus queridos, está na hora da gente perseverar, ou permanecer, continuar se dedicando nos ensinos dos apóstolos. Mais uma penúltima, eu vou passar aqui. Eles se dedicavam na oração. A oração é algo fundamental para uma igreja em avivamento.
uma igreja que está, para mim essa é uma área que a gente ainda tem, a gente precisa crescer muito, porque oração é um negócio assim, ou a gente não tem tempo, ou a gente está cansado, ou a gente não consegue, a gente precisa, eu quero dizer que a oração é uma das principais marcas de um verdadeiro avivamento. Você não vai conhecer nenhuma história, nenhum feito grandioso onde a oração não precedeu, não começou por oração. A oração é fundamental, meu querido, para a conversão. A gente está querendo ganhar Pirajuí, nós não vamos ganhar, você não vai ganhar teus familiares, teus amigos se você não orar. Jesus fala assim, olha, os campos estão cheios, estão brancos, já pronto para a colheita, mas falta trabalhadores. Mas como que a gente vai fazer? Roguem, clamem, orem ao Pai que mande trabalhadores. Mas quem são os trabalhadores? É a própria colheita. Essa turma que se batizou, que está vindo, esses são os trabalhadores. Mas como que a gente vai ganhar mais trabalhadores? São essas pessoas que vão ser salvas, vão sendo convertidas. Mas a gente precisa orar para a salvação da nossa cidade, a salvação da nossa família. Você tem orado para a salvação dos seus vizinhos, para a salvação dos seus amigos, dos seus parentes? A oração é fundamental. Se nós não começarmos a clamar, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua igreja, aviva minha vida, aviva minha casa, aviva meu marido, aviva meus filhos, de alguma maneira derrama o teu espírito, traz convencimento, é o teu poder, o teu espírito que faz. Eu já falei, ele não quer saber, não é você que vai convencer, mas agora se você começar a clamar, se você começar a orar, buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, e orar, e clamar, talvez o Espírito Santo vai tocar na vida dele, porque é Ele. A gente precisa orar. A oração é fundamental para a conversão, na libertação, no despertamento espiritual, para receber os dons. Tudo flui através da oração, para os milagres, nas tentações, para nos livrarmos das tentações, para livramento. Tudo isso tem passagens em Atos, tudo isso tem a ver com a oração. E muitas vezes a gente fica assim, nossa, a gente já se anima com a igreja cheia. Você tem orado para a igreja permanecer cheia e aumentar mais? Você fica feliz porque um convidado teu veio, um amigo veio, não sei quem. Ou você fica feliz quando você está continuando orando para Deus mudar a história dele, da família dele, da casa dele. Você tem alguns problemas na tua casa, você tem orado, porque às vezes o problema na tua casa, pastor, está difícil a minha situação em casa, por isso que eu não pego firme, porque você tem orado. Será que nós como igreja, não, eu quero dizer, já falei um dia, tem faltado muita oração. Aqui talvez dos pontos seja algo que a gente precisa melhorar muito. Em nome de Jesus, esse ano nós vamos melhorar, porque nós estamos experimentando um avivamento, e esse avivamento não vai parar, pelo contrário, tem que aumentar, tem que tocar a cidade inteira, nossa casa, nossa rua, e para isso é fundamental a oração. Por último, eles se dedicavam na comunhão com a igreja. Do versículo 42 a 46, meus queridos, e a gente já vai para a ceia, pegando esse gancho aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, daí as orações, mas ao partir do pão. 44, os que criam mantinham-se dispersos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esse 45, tem algumas pessoas que não têm um entendimento, embora que isso mostre e demonstra preocupação e generosidade, algo que precisa tomar conta do povo de Deus, preocupação uns com os outros e generosidade, mas vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Esse versículo 45, por que acontecia isso? Então, pastor, isso daí está a prova que a gente precisa vender e todo mundo tem que... a prova do comunismo. Não. Eles tinham a iminente ideia de que Jesus ia voltar, ia voltar naquele tempo para resgatá-los. Então, as pessoas que vinham de outras cidades, moravam, eles começaram a se juntar em Jerusalém. Então eles vendiam e começaram a ter quase uma comunidade, achando que em algum momento, você vai ver, eles começaram, alguns pararem, eles viviam dessa maneira, todos os dias, eles viviam uma vida
de alguma maneira, utópica para os dias atuais. Embora que a gente precisa, mas daí você vai ver Paulo lá falando em algumas cartas, porque daí começou um momento de peso, porque daí a igreja tinha que arcar, as pessoas traziam, só que gente começou a parar de trabalhar, tanto que Paulo vai falar lá, não lembro aonde, ó, aquele que não trabalha, não coma, porque as pessoas começaram a igreja precisa, porque é uma comunidade, a igreja precisa sustentar a minha vida, precisa, Paulo começou a ensinar, e aquele que vive em ociosidade, precisa voltar. Paulo começou, gente, Jesus não vai voltar agora não, a gente às vezes fica, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer. Então, é um contexto específico aquilo que eles estavam vivendo, num amor, numa paixão, que quando a gente vive, a gente faz isso. Isso não significa que a gente não tem que pensar nas pessoas, isso falta muito para a gente. Tem algum necessitado entre vós? Também é outro ensino, que a gente possa ajudar, estender as mãos. Então são os dois extremos. Tem gente que pega e fala assim, não, a igreja precisa fazer tudo, tá vendo aquele rico lá, tinha que vender tudo que ele tem para parte. Não, a igreja não está, a Bíblia não ensina isso. Daí por outro lado fica assim, tá vendo? Então, cada um que se. Não, aquele que tem, que possa ser generoso e ajudar aquelas pessoas. Mas eu estou falando sobre esse contexto que gera muita coisa, não é isso daí de, pastor, então, é um outro contexto, e daí a gente vai ver até de cartas, eu precisaria dar um estudo sobre isso daqui, para tirar algumas dúvidas, mas eu quero deixar, agora, o que está mostrando isso daqui? O desejo de estar junto, de estar em um só lugar, de estar compartilhando o pão, compartilhando as coisas, compartilhando tudo aquilo que a vida, o versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Meu querido, isso falta muito nos nossos dias. A gente vive um egoísmo, e cada um no seu. A pandemia para mim veio para, fique em casa. A gente, hoje nós somos em 400 pessoas aqui, a maioria não sabe da vida do outro, a não ser que seja da célula. E a gente não faz questão de saber mesmo, porque cada um cuida da sua vida, o outro não tem que se meter na minha vida. Mas como é bom quando eu tenho um irmão que se mete na minha vida e chega para mim e fala, Marinho, cuidado com isso. Não é só me alertando, mas é me auxiliando. Vai para as cartas e começa, minha mãe tem um estudo maravilhoso disso. Quantos versículos tem na Bíblia que diz assim, uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, e assim vai, é uma infinidade. Não, mas uns aos outros, dá para a gente fazer isso aqui domingo à noite? Dá para você admoestar o teu irmão aqui no culto? Dá para você suportar o teu irmão? E quando fala suportar, tem gente que, eu já vi muita gente, pastor, eu suporto aquele lá. Não, você suporta, não é isso? Como que chama isso daqui, que eles colocam a partitura ali? Como que chama aquilo ali? Suporte. Então quando você fala, eu suporto aquela pessoa, então você está falando que você pega aquela pessoa no colo e com os defeitos dela, e você suporta ela, você ajuda, você assiste, porque é isso que o suporte faz para aquilo que está em cima dela. Tem muita gente, suporta, não é, eu suporto, eu assisto. A Bíblia está cheia de suportai-vos uns aos outros, é dar suporte para o outro. Mas não, pastor, é cada um por si. Só que a gente perde nisso, porque tem um versículo, um texto, um salmo que a gente esquece. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Daí vai falar ali, nesse lugar onde os irmãos vivem em união, ali o Senhor faz algo muito especial. Ali o Senhor ordena a bênção. Não é por acaso que é tão gostoso o ambiente do culto, porque aqui existe uma comunhão. Não é por acaso que no retiro fica um ambiente tão gostoso, que a gente depois que sai até, podia. Quantas vezes eu lembro quando saía, falava, cara, podia ter uma vila de crente,
para ficar morando tudo um perto do outro, porque é uma delícia. Isso daí antigamente, hoje nem tanto. Acho que você falar para alguns aqui, vai falar, ai, misericórdia, está amarrado. Porque a gente, parece que é isso, a gente, nossa, aquele lá, não, que bom que poderia ser se eu tivesse a oportunidade. Porque a gente fala assim, todos nós temos defeitos aqui. Tem coisa que se você convivesse comigo, você ia falar assim, meu Deus do céu, pastor. Mas daí sabe, por isso que está escrito na Bíblia também, que perdoai-vos uns aos outros. Você teria que me perdoar. Mas eu não consigo perdoar. Por isso que é importante viver em comunhão, porque se você não consegue perdoar, você não recebe o perdão de Deus. Você não vai para o céu. Você não é salvo se você não perdoa, porque Jesus fala isso. Se vocês não perdoarem aqueles que têm dívida para com vocês, o meu Pai, o Pai Celeste, não vai perdoar vocês também. Sabia disso? Ai, pastor, tá amarrado. Misericórdia. É assim. Se você tem gente que você não consegue perdoar, sabe uma boa coisa? Começa a conviver com os irmãos, vai numa célula. É assim. Não, pastor, não preciso de uma célula, eu já tenho meus parentes. Família é outra. Fala que família unida é uma bênção, mas reunida não é tão boa assim, né? Porque quando reúne a família, já começa a ter aquelas brigas, aquelas coisas. Mas é isso daí. Porque quando se reúne, mas olha, a gente não consegue, mas a família serve para lapidar. O irmão mais velho serve para lapidar o irmão mais novo. O irmão mais novo serve para lapidar o irmão mais velho. Sabe? E assim vai. A gente chega na igreja com os irmãos, a gente não tem que ser perfeito. Olha, não aguento o filho daquela irmã lá. O meu é um santo. Não, mas o que ele está fazendo? Porque ele tem muita energia. O filho da irmã é porque é terrível. O teu tem muita energia. Deus precisa trabalhar para a gente aceitar. O sangue de Jesus foi vertido para a irmã, para o filho dela, para mim, para o meu filho, para aquele que tem defeito, para aquele que eu não concordo com a outra, mas é isso, é uma família. E eu quero dizer que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos nos tornar uma família. E foi pago um alto preço para que a gente pudesse ter comunhão uns com os outros. E a gente tem negligenciado isso. A gente acha que eu posso ser crente, eu tenho minha comunhão com Deus. Nunca, é a maior enganação. Porque para você tomar ceia, e a ceia é a segunda ordenança, o batismo é a primeira, a ceia é a segunda. E Jesus fala, todas as vezes que vocês ficarem sozinhos em casa, vocês lembrem de mim quando... Começa já a ceia, a ordenança, toda vez que vocês se reunirem. Todas as vezes que vocês se reunirem. Já começa aí. Não tem como ser igreja onde tiver 2 ou 3 reunidos. A reunião da igreja, já vai ver os ensinos de Jesus tem tudo a ver com comunhão, com perdão. Jesus pegava Pedro e discipulava ele. Depois deixava ele no canto, na casa dele, ia lá para Judas, pegava ele e discipulava ele. Depois ele sabia que João era o filho do trovão esquentado, ele também discipulava João sozinho, porque se ele reunisse aqueles 12, não ia dar muito bom. Era assim que Jesus fazia? Jesus andou com 12, e eu nem imagino. Aliás, a gente imagina porque tem alguns relatos, 2 assim, trairão, na hora que os outros 10 afastaram. Jesus, peraí, quando tiver o Senhor no teu reino lá, deixa a gente sentar um do lado direito, do lado esquerdo. Porque a gente sabe que a gente é melhor, mais truta, a gente está aprendendo melhor, somos o melhor discípulo. Sabe, Jesus lidava com isso. Nem por isso Jesus falou assim, não, fiquem em casa, vocês vão servir cada um na sua. Não, pelo contrário, vamos aprender. Nós precisamos, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. E não é até amanhã não, até o fim.
E na comunhão, você vê que nesse texto fala, essa comunhão gerava algo tão legal para as pessoas de fora. Nossa, o pessoal via essa comunhão que eles tinham, de partilha, e toda vez que fala sobre o partir do pão, está falando sobre a ceia. Partir o pão, é que a ceia não é isso que a gente faz hoje, aqui é para uma memória. A ceia da época de Jesus tinha mais a ver com o nosso quintuê, dependendo do teu quintuê. Dependendo do teu quintuê, nem é parecido com o teu quintuê, porque tinha comida, tinha bebida, tinha suco de uva. Lembrando que o vinho da época não era esse vinho cheio de álcool, era só a fermentação própria do suco de uva, mas que já por si, porque tem gente que fala assim, não, mas então por que fala para não se embriagar? Porque a própria fermentação da uva já gera assim, em grande quantidade, já gera um estado assim. Mas hoje daí isso é legalidade para as pessoas. Jesus tomava vinho, então não. Mas tinha bebida, tinha tudo. Mas o importante era quando vocês se reunirem. Toda vez que vocês partirem o pão, toda vez que vocês estiverem juntos, lembrem que foi pago um alto preço, para que vocês pudessem ser um. Porque em Cristo Jesus, por causa da união da minha mãe e do meu pai, eu tenho o mesmo sangue da Letícia, da minha irmã, da Lenita, da Maire, dos meus familiares, por causa da união deles. Por causa da união de Jesus na cruz, que foi vertido o sangue dele, eu posso me tornar um com você. Por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário, eu posso me tornar um, e me tornar uma família com você. E assim como a minha família, eu tenho que perdoar, eu tenho que suportar a Letícia tem que me suportar, a gente tem que suportar a Lenita, que é um pouco mais complicado, brincadeira, a Lenita tem que suportar a gente, e assim por diante. Nós três tem que suportar a Mari, que daí já é outra, daí a coisa vai um pouquinho mais, mas brincadeira à parte. Eu fico 2, 3 dias sem ir no meu pai, eu fico desesperado de saudade deles, porque são minha família, e quando eu estou junto com eles, meu coração se enche de alegria, da mesma alegria que eu estou sentindo hoje, de estar junto com vocês, porque vocês são a extensão hoje da minha família. E vocês deveriam ter essa mesma oportunidade de olhar um para o outro, aqui, ver que tem Marinho, tem Letícia, tem Maire, mas que bênção que tem, porque nós precisamos. Eu sei que o dia que eu não preciso falar 2 vezes, a Letícia vai lá socorrer e assim por diante. E eu sei que aqui nessa igreja, como a gente já presenciou, quando eu precisei, tem muitos braços, não tem um não, tem muitos. E eu quero dizer que você também tem. E se não teve, porque tem falha, que você possa perdoar. E quem faltou, que possa pedir perdão e a gente possa melhorar, de ser uma família, de ser irmãos melhores, ser pais melhores. E que a gente possa valorizar aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Porque custou preço de sangue, custou o corpo dele ser partido, ser moído. Então, meu querido, hoje nós vamos experimentar, e ele fala, fazer isso em memória de mim, porque toda vez que vocês fizerem isso daí, vocês vão lembrar do meu sacrifício por vocês, e vocês vão estar anunciando para todos, que um dia, eu não apenas morri e ressuscitei, mas um dia eu vou voltar para buscar vocês, para que todos nós, daí sim, daí vai ser um rise sem fim, daí não vai ter mais final, daí não vai ter mais choro, nem dor, nem enfermidade, nem despedida. Pelo contrário, ali a gente vai estar diante desse Rei dos Reis. Ele vai ser o sol, Ele vai ser a luz, Ele vai ser aquele que vai matar nossa sede, Ele vai ser aquele que vai fazer todas as coisas. E naquele dia a gente vai estar falando, graças te damos, nós te louvamos para todo sempre, porque um dia o Senhor fez isso por nós. Mas até lá, nós podemos fazer isso hoje, como família, anunciando isso, que nós somos família por causa de um Jesus, de um irmão mais velho que veio
e fez isso por nós. Amém?